pessoal, então, seguindo com nossas aulas a respeito de Thomas Kuhn, né, essa seria a segunda aula sobre ciência anômala, precedida por aquela aula anterior, que vocês já devem ter visto, sobre ciência normal. Quando eu tratei da questão da ciência normal, eu deixei de introduzir um conceito importante, embora ele esteja subentendido naquilo que eu disse, né? Ele não está explícito. O conceito é o conceito de paradigma, né? Por que esse conceito é importante para o Thomas Kuhn? Esse conceito é importante porque é em torno deste conceito de paradigma que vai se formar todos aqueles consensos aos quais eu me referi na aula sobre ciência normal, né? Alguns autores têm criticado o Thomas Kuhn em função desse conceito de paradigma, né, e o adjetivo paradigmático serem conceitos ambíguos, né? Eles se referem a uma série de situações diferentes, né? Mas não poderia ser diferente, né? Na verdade, o paradigma diz respeito tanto àquilo que um conjunto de cientistas entende como sendo a verdade, né, como sendo os fatos relevantes para essa atividade científica específica, quanto diz respeito também ao comportamento esperado de um cientista, a normas sociais de etiqueta comunitária, né, da vida acadêmica, por exemplo. Então, de fato, o conceito de paradigma é um conceito ambíguo, ele se aplica a diversas situações, porque, na verdade, ele diz respeito a todo esse arcabouço regulador que exige consenso e homogeneidade de opiniões e de comportamentos, né, que permite que a ciência funcione, né? Além disso, né, o Thomas Kuhn, falando ainda sobre a ciência normal, ele diz que a ciência normal funciona como a solução de um quebra-cabeças, né? Isso é uma segunda característica que eu deixei de mencionar na aula anterior sobre ciência normal. O que significa dizer que a ciência funciona como solução de quebra-cabeças? A ciência normal funciona como solução de quebra-cabeças porque as peças estão dadas, as regras do jogo são conhecidas, né? Você não pode, por exemplo, sobrepor uma peça a outra, elas têm que se encaixar perfeitamente. Quem resolve quebra-cabeças já sabe que essas são as regras do jogo. Então, na ciência normal, as regras já estão estabelecidas, as peças já estão dadas. Você não pode introduzir uma peça nova no jogo. Isso não faz sentido, né? Então, a ciência normal funciona como solução de quebra-cabeças. É um jogo em que as peças estão dadas, as regras estão estabelecidas e cabe ao cientista apenas tentar adequar uma peça a outra, né? Levando adiante a agenda de investigação específica da sua área de conhecimento, né? Então, acrescento àquela discussão sobre ciência normal esses dois conceitos, né? O conceito de paradigma, paradigmático e seus derivados, e essa noção de que a ciência normal funciona como solução de quebra-cabeças, né? Passamos então agora ao conceito de ciência anômala, né, e a algumas outras características da maneira como o Thomas Kuhn explica aquilo que se torna um problema justamente em função da relação entre ciência normal e ciência anômala, né? O que é a ciência anômala? A ciência anômala é uma situação típica do conhecimento científico quando não há a formação do consenso com relação a o que são os fatos relevantes, como devemos tentar resolver os problemas, né, qual é o método e como nós devemos proceder para encontrar a verdade, né? Não havendo consenso com relação a isso, quer dizer, você não tem uma teoria única, né? Me referindo a essa ideia de resolução de quebra-cabeças, que é relativa à ciência normal, na ciência anômala você não tem certeza de que jogo você está jogando, né? Portanto, você não tem certeza de que peças fazem parte do jogo e quais peças não fazem parte do jogo, e você também não tem certeza, né, quais são as regras do jogo, né? Então você pode empilhar peças do quebra-cabeça, né, fazer conjuntos de pilhas, né? Você pode tentar jogar baralho com as peças do quebra-cabeça, enfim, não sabendo como proceder, né, há uma divergência de opiniões sobre o que fazer com essas peças, ou se são essas as peças, ou não poderiam ser outras peças, né? Enfim, há uma dispersão generalizada, né, que não permite que se forme um consenso, né? Bom,
Como é que se resolve, então, essas disputas de teorias concorrentes? Porque não havendo consenso, você vai ter uma série de teorias, né, que vão tentar resolver o problema. Várias propostas dizendo, olha, essa é a realidade, esses são os fatos, esses são os problemas relevantes, esses são os procedimentos que nós temos que nós devemos adotar para resolver os problemas. Não tendo isso, como fazer? Né? Veja bem, quando você tem essa situação, não faz sentido dizer o seguinte, olha, vamos adotar alguns critérios, né, objetivos, né, alguns critérios que também podem ser objetos de consenso, e em função desses critérios nós escolhemos as teorias. Né? Então, por exemplo, alguém que adote a posição baconiana sobre o conhecimento, ou aquele modelo tradicional de produção do conhecimento científico, diria o seguinte, olha, se temos teorias concorrentes, basta comparar as teorias com a base empírica, aquela que se adequar melhor aos fatos, né, será, portanto, a teoria verdadeira, a teoria que deve ser adotada pelos cientistas. Né? Porque isso não se aplica a essa situação de ciência anômala. Isso não se aplica a essa situação de ciência anômala porque a compreensão da relação da ciência, da teoria com a base empírica era diferente. Né? A ciência anômala constitui uma situação em que cada teoria, né, introduz uma maneira diferente de pensar, introduz variáveis próprias, inclusive introduz os seus próprios fatos, portanto introduz a sua própria base empírica. Né? Então não há uma base empírica separada das teorias que nos permitisse chegar a uma conclusão sobre qual é a melhor das teorias. Né? Essa já é, aliás, uma situação que é presente no pensamento do Karl Popper, um filósofo que é anterior ao Thomas Kuhn. Né? O Popper já afirmou, já te havia afirmado antes, que não há independência entre fatos e teoria. Né? Ou seja, que os fatos sempre são relativos às teorias. Né? E que uma das características da teoria é que ela define o que é a sua própria base empírica. Né? Então, nesse sentido, né, nessa situação criada por aquele que o Kuhn vai chamar de ciência anômala, né, você não tem critérios objetivos à parte das teorias, né, como se fosse um critério independente de todas as teorias, que nos permite dizer, olha, essa teoria, em função desses critérios, ela apresenta as características mais desejáveis, portanto, vamos excluir as demais e vamos adotar essa. Né? Então, se apresenta uma espécie de conflito, né, um conflito entre várias teorias, uma disputa entre várias teorias, sem que nós tenhamos condições de maneira objetiva, de separar qual é a melhor dessas teorias, porque nós não temos o critério que é melhor. Né? Bom, se de fato é isso, essa é a situação, se cria de fato uma coisa nova, né, em termos de conhecimento científico. Porque a nossa compreensão habitual da disputa entre teorias científicas é que fundamentalmente se trata de um jogo aberto, né, um jogo honesto entre teorias concorrentes e que a melhor delas é escolhida de maneira consensual e em função das suas qualidades, né, quando confrontadas com algum tipo de critério. Né? O critério é a verdade, o critério é a objetividade, o critério é a sua funcionalidade, por exemplo, né? Ela resolve o maior número de problemas. Né? Um critério, por exemplo, que o Popper entende como sendo virtude de teorias científicas. Bom, não tendo tais critérios separados das teorias, como nós procedemos? E aqui entramos naquilo que talvez constitua o elemento mais valioso da contribuição do Thomas Kuhn para a compreensão do conhecimento científico. Né? Não tendo tais critérios, como nós decidimos? Como nós formamos consenso e, portanto, como nós superamos esse estágio indesejado da ciência, né, a ciência anômala, em direção a uma nova ciência normal? Né? Porque o objetivo, obviamente, da ciência é produzir conhecimento, formar consenso, né, que vai gerar um conhecimento, que vai, então, possibilitar um trabalho coletivo de uma comunidade de cientistas em função da resolução de alguns problemas que foram definidos como os problemas mais importantes. Então, o objetivo digamos assim, fundamental de uma comunidade científica é sair do estado de anomalia, né? É chegar a um consenso que permite a ela ter uma agenda de pesquisa, ser funcional, ser prática, né? E resolver os problemas que ela julga pertinentes naquele momento histórico.
Né? Então, como é que nós vamos fazer para, digamos assim, sair de um estágio anterior de ciência normal, né? Passado pela crise causada pela anomalia, né? Um conjunto de teorias em que não há consenso, não há homogeneidade, elas disputam entre si para ver qual é a proposta que vai sair vencedora e, portanto, a partir de que núcleo nós vamos conseguir constituir a homogeneidade e o consenso necessários para fundar uma nova ciência normal. Então, o que nós temos é uma espécie de gráfico, né, que você sai de um estágio de normalidade, atinge uma crise, né, a ciência nova, e você volta para a normalidade. Né? Então, a normalidade é essa funcionalidade típica das comunidades científicas, reunidas em torno de consensos, em torno de paradigmas, de valores paradigmáticos que vão permitir a ciência avançar. Né? Portanto, como nós saímos da crise da anomalia, né? Dessa dispersão de teorias adversárias, sem que nós tenhamos critérios objetivos, verdadeiros, reconhecidamente válidos por todos para resolver o problema. O Kuhn vai dizer que nós resolvemos isso, e a ciência resolve esse tipo de impasse, né, pelo mesmo processo, por exemplo, que se resolve uma revolução política. Né? Isso é resolvido na base do convencimento, né, no convencimento político, né, uma questão de características sociais. Por que, então, um cientista se convence a adotar uma determinada teoria? Bom, aí há uma variedade enorme de razões. Por exemplo, nós sabemos que nós temos uma tendência natural a adotar ideias, né, dos professores que nós admiramos. Né? Então esse é um fator determinante, ou seja, a possibilidade de que no processo de formação, aquilo que eu chamei de recrutamento, treinamento e seleção na aula sobre ciência normal, né, que nesse processo já se constitua um processo de convencimento. Né? Obviamente, se o meu processo de formação ocorreu todo sob uma orientação de um professor, de um mestre, que adotou uma determinada teoria, a minha tendência natural, em função da convivência, da admiração, é adotar essa teoria como sendo verdadeira, é preferi-la, né, diante de outras teorias desconhecidas, que vêm de outros países, que vêm de outras pessoas que eu desconheço. Né? Então, essa ideia da familiaridade durante o processo de treinamento, ele é essencial, a admiração que nós temos pelas pessoas que defendem determinadas teorias. Né? Veja bem, isso são aspectos psicológicos, né? Mas você tem também aspectos mais concretos de natureza mais, digamos, sociológica, né? E até mercantil. Né? Eu frisei na aula sobre ciência normal a participação crescente do Estado no financiamento das pesquisas científicas. Ora, é óbvio que os defensores de uma teoria que não conseguem financiamento justamente em função da postura científica que adotam, eles tendem a ter suas forças reduzidas nesse conflito de energias, nesse conflito de forças, né, que caracteriza a ciência nova. Né? Uma ciência, uma teoria científica que por algum motivo promete resolver um problema, promete, né, não que necessariamente resolva, mas que promete resolver um problema importante, né, no qual um Estado nacional tem interesse e que possa alocar recursos para isso, é uma maneira de potencializar essa teoria contra suas adversárias, né, no estado de ciência nova, em que há uma disputa permanente, né, pela definição de qual é a teoria correta que vai ser adotada. Né? Então, na verdade, você tem uma série de disputas, uma série de processos de convencimento que não funcionam, né, na base daquilo que nós imaginamos que seria uma disputa científica clássica. Qual é essa disputa científica clássica que está na nossa mente de alguma maneira? Um debate franco e aberto para saber qual é a melhor teoria. Né? O problema, como nós vimos, é que na situação de ciência anômala descrita pelo Kuhn, não há critérios independentes para tomar essas decisões. Em outras palavras, o jogo nunca é um jogo feito com um espírito aberto, puramente intelectual, em busca da verdade. Né? É assim que os cientistas e alguns de nós descrevemos como é que se comportam as comunidades científicas no momento de decidir que teoria elas irão adotar. Mas não é essa a realidade. Né? Segundo o Kuhn, a realidade é que as teorias, né, elas agem na base das posturas políticas. Por exemplo, você tem uma eleição,
né? Qual é a estratégia dos candidatos para se tornarem elegíveis? Né? Eles vão ressaltar suas virtudes diante da televisão. Alguns não têm, inclusive, muitas virtudes, mas mesmo na ausência dessas virtudes, eles tentam vender o seu peixe. Né? E uma teoria científica também tenta vender o seu peixe. Né? A propaganda, né? E não vamos usar nenhum tipo de subterfúgio, né? A propaganda, né? Os procedimentos de convencimento psicológico de toda ordem, né? A venda de virtudes em potencial, né? Fazem parte da adoção, desse processo de adoção de uma teoria científica. Né? No processo de eleição, os marqueteiros, o marketing, né? Tem uma função decisiva. Né? É ele que apresenta um candidato de uma maneira na qual as pessoas podem ter confiança, né? Pelo qual as pessoas podem gerar empatia, se identificar de alguma maneira. Né? Enfim, há uma série de procedimentos conhecidos no marketing para você fazer isso. Né? As teorias científicas, embora não tenham chegado, me parece, ao grau de profissionalismo de uma eleição presidencial, por exemplo, elas também desenvolvem esse tipo de atitude de convencimento. Né? Nós, naturalmente, sentimos simpatia por algumas pessoas, sentimos antipatia por outras pessoas. Né? E isso entra no jogo social de eleição de teorias. Né? Nós, filósofos, muitas vezes começamos a ler um livro de um filósofo que é culturalmente estranho a nós, né? E temos dificuldade para fazer isso. Né? O texto nos soa pesado, difícil. Por quê? Porque não há uma simpatia instantânea. Né? Isso exige esforço, às vezes, de compreensão, boa vontade para compreender os oponentes, né? Mas é uma coisa que nós devemos cultivar, né? E uma atenção que precisa se manter permanentemente aberta, porque a nossa tendência natural é desenvolver relações de simpatia, de antipatia. Né? Isso também vale para a filosofia quando nós tentamos adotar uma determinada postura filosófica. Né? Nós, por educação, pela nossa história de vida, nós acabamos desenvolvendo simpatias naturais. Né? Seria estranho que alguém adotasse como, digamos assim, o seu conjunto de valores prediletos, né, um tipo de postura moral que é contraditória com a sua própria história de vida. Né? Seria uma coisa estranha, dizer, não, o que eu julgo digno, o que eu julgo dotado do maior valor e de todas aquelas possibilidades que me foram mostradas, é justamente aquela que contraria a minha psique subjetiva, a minha disposição moral particular. Olha, isso não acontece, né? Ninguém vai adotar valores morais que são diferentes daqueles que ele incorpora nas suas atitudes cotidianas, né? A não ser que a pessoa desenvolva um tipo de patologia, né? Uma esquizofrenia moral aí, que ela defenda publicamente algum tipo de valores, né? Mas defenda honestamente, mas age de outra maneira, né? Enfim. Mas isso é um exemplo, né? Eu estou dando um exemplo de como há essas escolhas teóricas, né? A adoção daqueles elementos paradigmáticos que, no caso da ciência, vão se tornar objeto de consenso. Eles, na verdade, são operados na base de processos psicológicos e sociais que não têm absolutamente nada, né, a ver com procedimentos que nós chamamos de racionais. Né? Então, nós gostamos muito de descrever os procedimentos da ciência como absolutamente racionais. Né? O Kuhn está nos dizendo que a ciência, de fato, adota procedimentos racionais após a instalação da ciência normal. Né? Após a adoção dos procedimentos racionais, né, na base de um procedimento que não é racional. Né? As escolhas do paradigma, né, da teoria hegemônica, não se dão por critérios racionais. Até porque não há critérios racionais fora das teorias. Não há critérios racionais fora das teorias. A racionalidade é sim uma maneira da ciência operar. Ninguém, em sã consciência, negaria isso. Mas nos seus períodos de crise, né, quando as teorias científicas não conseguem mais dar explicações satisfatórias para os problemas que os paradigmas vigentes acabaram criando, né, que são resultado dos paradigmas vigentes, os problemas não resolvidos por eles próprios, nessa situação nós retornamos ao estágio em que nós lançamos mão de outro tipo de critério, né,
que não se pode descrever de maneira objetiva, porque eles não são objetivos, eles não são racionais, né? Então, digamos assim, nós somos racionais e a atividade científica é racional de determinada etapa para frente, para trás ela não é racional, né? Nos seus momentos de crise, né, o jogo científico é um jogo muito parecido com qualquer outro tipo de jogo social, né? As pessoas buscam prestígio, as pessoas buscam ser valorizadas, né? E não irão se dedicar a um tipo de atividade que é menosprezada pela sociedade, né? Ninguém gosta de se envolver com uma atividade que reconhecidamente não tem valor, né? Um elemento importante nessa maneira que o Kuhn adotou para fazer a descrição dessa transição da ciência normal, ciência anômala, para uma nova ciência normal, que enfim é a situação de praxe no conhecimento científico, né? Esse tipo de explicação que ele dá nos causa um certo desconforto com relação à noção de progresso, né? No modelo tradicional, né, o modelo indutivista, baconiano do conhecimento científico, nós entendemos que o progresso é cumulativo, né? A ciência vai acumulando novas informações, né? Isso vai se agregando ao corpo daquelas coisas já conhecidas e, naturalmente, você tem uma noção de progresso cumulativo, né? No caso do Kuhn, isso não ocorre, né? Há um processo cumulativo, como eu disse antes, no estágio da ciência normal. Mas nesses momentos de ruptura, né, que envolve a ciência anômala, essa mudança de paradigma científico, né, um paradigma, você está no estágio de ciência normal. Esse paradigma entra em crise, gera-se um estágio de anomalia científica e outro paradigma então se torna hegemônico, né? A relação desse paradigma, desse segundo paradigma com o primeiro, não é uma relação de progresso, né? Na verdade, o que nós fizemos foi substituir uma teoria científica por outra diferente, né? Então, não há progresso. O que houve foi uma ruptura, né? De tal maneira que se escolheu uma outra teoria, um outro conjunto de valores sobre os quais nós formamos o consenso, né? Então, mas há uma descontinuidade entre o paradigma inicial, que entrou em crise, e o segundo paradigma após a ciência anômala. Né? Há uma ruptura, né? De tal maneira que aí nesse meio, né, no estágio de ciência anômala, interferiram os processos sociais de tomada de decisão que são tradicionais do mundo político, né, das nossas relações sociais, né? Interesses pessoais, viés de toda ordem, né? Então houve na verdade uma ruptura. Então, do ponto de vista dessa descrição que o Kuhn está nos apresentando, não há progresso científico, né? Não há progresso científico. Uma teoria adotada posteriormente não é um progresso com relação a uma teoria que foi adotada no passado. Então aí você tem uma situação estranha, né? Por exemplo, nós teríamos que admitir, por exemplo, que a física relativista adotada no século XX não é uma física mais avançada do que a física aristotélica, por exemplo, ou da física ptolomaica, né? Físicas muito antigas, né? Então fica aí essa ressalva de que o Kuhn, né, com essa maneira de explicar as revoluções científicas, a maneira como um paradigma é abandonado e o outro é adotado, né, ele rompe também com a ideia de progresso, né? O que unia numa explicação tradicional, o que une esses dois estágios é a ideia de progresso. Para o Kuhn não há progresso científico, né? A ciência não é uma atividade que está caminhando na direção de posturas melhores, mais avançadas, né, que nós podemos considerar como mais progressivas, né? O que ocorre é que uma teoria é um mundo à parte, uma teoria científica é um mundo à parte de todas as demais teorias e, portanto, não faz sentido falar em progresso. Ok? Por enquanto é só. Obrigado.